Abra sua Bíblia, por favor, em Efésios, capítulo 4, versículo 11. A carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4 e o verso 11. Quantos acharam? Podem dizer amém? A palavra do Senhor diz assim: e Ele deu uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem perfeito, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela fraudulência dos homens e pela astúcia tendente à maquinação do erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo inteiro, diga o corpo inteiro, bem ajustado, ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Diga glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. A Tua palavra é a verdade, é a vida, é a luz. A Tua palavra ensina, instrui e corrige. A Tua palavra edifica, a Tua palavra transforma. Fala conosco, ó Deus, mais uma vez, nessa noite, através da Tua palavra. A oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. A plenitude de Cristo. Diga, plenitude de Cristo. Amém? Queria falar sobre isso, irmãos, com base nesse texto, né? Efésios capítulo 4, o apóstolo Paulo vai falar, ele vai escrever aqui na sua carta, para falar para os cristãos daquela época, que a vontade de Deus é que eles experimentassem a plenitude de Cristo. O que é plenitude, irmãos? O que é plenitude? Plenitude é algo pleno, sim ou não? O que não é pleno é pela metade, sim ou não? Plenitude fala de algo completo. Eu só posso experimentar algo na sua plenitude, experimentar, viver algo na sua plenitude, se eu conhecer o todo, se eu experimentar o todo. Quem está compreendendo até aqui? Amém? O todo. E o que isso tem a ver com a igreja do Senhor Jesus? Você faz parte de uma igreja, sim ou não? Você não frequenta uma igreja. Você não está aqui só para ouvir uma palavra. Você não está aqui só para receber algo assim, sair daqui bem, feliz, ir para casa e ter uma semana abençoada. Não. A igreja do Senhor Jesus não é um lugar que a gente frequenta. Você frequenta o shopping, frequenta o mercado, você frequenta a sua escola, você frequenta seu trabalho. Mas a igreja não. A igreja, você faz parte. Eu e você fazemos parte da igreja. Nós somos a igreja. Mas é possível, mesmo fazendo parte da igreja, não experimentarmos a plenitude, não experimentarmos o todo que Deus preparou para a igreja. Quem está compreendendo? Você, preste atenção, ao longo desse ano, você vai ter muitas experiências. Sim, vai ter experiências na sua família, com pessoas da sua família, vai ter experiências no seu trabalho, com colegas de trabalho, sim ou não? Vai viver situações ali no dia a dia que vão trazer algum desconforto, ou alguma alegria, ou alguma decepção. São experiências que nós temos ao longo da vida com pessoas. Vai ter experiência
com vizinhos. Mas deixa eu falar algo para você. Você também vai ter experiência com a igreja de Cristo. Essa dimensão da igreja, participar da igreja, experimentar a plenitude de Cristo, eu vou falar para você que é a melhor experiência que nós podemos ter. Por isso que o apóstolo Paulo está falando, olha, vocês precisam experimentar a plenitude dessa igreja. Mas para experimentar a plenitude da igreja, você não pode simplesmente frequentar a igreja. Você tem que fazer parte dessa igreja. Você precisa viver o que Deus preparou para essa igreja. E como nós fazemos parte da igreja? Aí o apóstolo Paulo vai falar sobre o corpo de Cristo. Diga, o corpo de Cristo. Então você faz parte do corpo de Cristo. Diga, eu faço parte do corpo de Cristo. Nós não somos o corpo individualmente, mas nós somos membros desse corpo. Olha que coisa poderosa. Nós fazemos parte do corpo, nos envolvemos nesse corpo, estamos conectados a esse corpo. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, você só pode experimentar a plenitude de Cristo se você estiver conectado ao corpo. Eu e você só podemos experimentar de maneira plena, irmãos. Preste atenção no que eu vou falar aqui. As promessas de Deus. O que Deus preparou para nós, se nós estivermos conectados ao corpo. Porque quando a Bíblia fala de corpo, ela fala de membros conectados ao corpo. Sim ou não? Você é um membro, está conectado ao corpo. Agora, é possível alguém frequentar o culto, participar do culto, ir para casa e não estar conectado ao corpo. Sim ou não? Sim ou não? É possível ou não é possível? Claro que é possível. Claro que é possível. É possível você estar aqui, mas não estar conectado. E é por isso que muitos não experimentam a plenitude. E o apóstolo Paulo vai dizer aqui como é importante experimentar essa plenitude. Eu quero destacar aqui 3 verdades, 3 aspectos que envolvem o corpo de Cristo, para nós experimentarmos essa plenitude. Diga, 3 verdades que eu preciso saber para experimentar essa plenitude. Quem quer experimentar essa plenitude e ter essa experiência com a plenitude do corpo de Cristo? A primeira verdade é que esse corpo representa uma pessoa. Diga, o corpo de Cristo representa uma pessoa. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui no versículo 13, versículo 12. Na verdade, versículo 11, ele vai falar tudo isso. Olha, ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros como evangelistas, outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação de quê, meus irmãos? Do corpo de Cristo. Até que cheguemos o quê? A unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, ou ali da perfeita varonilidade. Presta atenção, o que ele está dizendo aqui? Olha, a igreja é um corpo que representa Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Cristo se manifesta na terra através desse corpo. Só que esse corpo, ele precisa ser pleno. Ele precisa ser um homem formado. E esse homem formado representa uma pessoa. Quem está compreendendo? Ele diz aqui, para que todos cheguemos a essa plenitude, a essa maturidade. Por que Paulo fala isso? Porque uma criança, um bebê, ela é um corpo, sim ou não? Sim, ela é um corpo. Mas ela representa um homem plenamente, sim ou não? Não representa, porque ela é um bebê. Mas ela pode crescer e representar um homem plenamente. Por isso que para nós representarmos o corpo de Cristo na terra, experimentarmos essa plenitude, nós temos que amadurecer.
nós precisamos crescer em maturidade, irmãos. Por que em muitos lugares as pessoas não estão conseguindo ver Cristo, o corpo de Cristo representado? Porque não há maturidade. O próprio apóstolo Paulo vai dizer aqui, ele diz aqui, para que não mais sejamos meninos inconstantes, versículo 14, coloca lá o versículo 14, para que não mais sejamos como meninos, o quê? Agitados, inconstantes de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, que astúcia tendente à maquinação do erro. Ou seja, cristãos imaturos, cristãos que não buscam crescimento espiritual, não buscam a maturidade, não podem experimentar a plenitude do corpo de Cristo. E são meninos agitados, inconstantes, levados de um lado para o outro, pelos ventos da vida, pelos problemas da vida. Eles não conseguem se firmar, porque criança é assim, ela não se firma. Criança é agitada, criança é ansiosa, criança é levada para lá e para cá, se perde muito fácil. E assim é um cristão sem maturidade espiritual. Por isso nós temos que representar o corpo de Cristo, mas para isso, fazer parte desse corpo, nós temos que amadurecer. Por isso que a palavra diz, o Senhor deu mestres para ensinar a palavra, apóstolos, pastores, profetas, evangelistas. Para quê? Para amadurecer o corpo de Cristo. Por isso, irmãos, você precisa buscar esse ano de 2023, para você experimentar a igreja, a plenitude de Cristo, fazer os cursos da igreja, fazer o estudo bíblico da igreja, se esforçar para participar dos ensinamentos, porque uma pessoa que participa dos ensinamentos, dos cursos, dos estudos, ela cresce espiritualmente. A palavra diz que nós temos que crescer na graça e no conhecimento. E quantas pessoas não se esforçam para fazer os cursos da igreja, para estudar a palavra de Deus? Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então esse ano coloca no seu coração, eu vou fazer a escola de discípulos. Se já terminou os 3 módulos, eu vou fazer o seminário, porque eu quero experimentar essa plenitude. Irmãos, são tantos cursos que nós temos, são tantas oportunidades durante o ano que nós temos para aprender a palavra. É um treinamento aqui, é um discipulado ali, é uma conferência lá, é um curso que nós ministramos, é tanto conhecimento, é tanta palavra que nós temos, e muitas pessoas não valorizam isso. Então não está experimentando a plenitude de Cristo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Outra coisa, para experimentar essa plenitude do corpo, como um corpo que representa, né, Cristo na sua plenitude, olha o que diz aqui o versículo 16, versículo 15, tenta achar a minha versão, por favor. Versículo 15, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então veja, quem é a cabeça do corpo? Quem é a cabeça do corpo? É o pastor Léo? Eu sou só um membro desse corpo. Cristo é o cabeça. Cristo é o cabeça. Mas ali está dizendo que quando nós estamos conectados ao corpo, nós crescemos em amor e em verdade. Olha o que diz o versículo 16 agora. Versículo 16. De quem todo o corpo bem ajustado, ligado ou consolidado. Tenta achar a minha versão está ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo, meu amor. Então presta atenção no que eu vou falar agora. Para experimentar a plenitude de Cristo, você precisa estar ligado a alguma parte desse corpo. Você precisa estar conectado a alguma parte desse corpo. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? Você tem que estar ligado. O meu pé está ligado ao cabeça, sim ou não?
mas através da perna. Não está ligado diretamente, mas está ligado com uma perna, está ligado com o quadril, está ligado com o tronco e está ligado com a cabeça. Eu não posso dizer que o meu pé, ele é corpo, se ele estiver solto, se ele estiver fora. Ele precisa estar ligado, ele precisa estar conectado. Traduzindo, para experimentar a plenitude de Cristo, você não pode ficar isolado. Você não pode ficar isolada, você tem que estar ligado a alguém. Porque ali está dizendo que quando você está ligado a alguém, você cresce. Porque você tem uma operação de cada parte, você tem o que? O auxílio. Volta lá ao versículo 15, por favor. Você tem o auxílio. Auxílio. Quando você está conectado a alguém, alguém te ajuda a crescer, te ajuda a perseverar, te ajuda a continuar crendo, te ajuda a não desistir, a estar conectado nesse corpo. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Então eu quero dizer para você, eu sei que é uma bênção estar aqui domingo à noite ouvindo a palavra de Deus. Mas se essa for, e se esse for o seu único contato na semana com o corpo de Cristo, você não está experimentando a plenitude de Cristo. Se esse for o seu único contato com os irmãos, que você fala, Pai do seu irmão, Pai do seu irmão, e só isso, você não está experimentando a plenitude. E quem não experimenta essa plenitude, não experimenta a plenitude em todas as áreas da sua vida. Quem está compreendendo, irmãos? Então esteja ligado. Já viu como é que são as pessoas no mundo? Já viu como é que são os grupos de colégio, de escola, de faculdade, de trabalho? Eles estão grudados, estão ligados, estão conectados. É um dormir na casa do outro, é um querendo ficar junto com o outro, é um que para si. A minha mãe na minha época chamava de curriola. É a curriola. Você conhece falar em curriola? Quem já falou essa expressão? Você que é da antiga. Mas estão ligados, mas estão conectados para coisa que não presta. Estão formando identidade neles de maneira errada. Estão crescendo como adultos disfuncionais. Estão crescendo desfragmentados na sua essência, porque não estão conectados no lugar certo. Eu quero dizer para você, você precisa se conectar ao corpo de Cristo, se conectar aos irmãos que caminham com você na mesma direção, no mesmo passo, com o mesmo propósito. Não se isole, procure uma célula, procure um grupo de irmãos, procure se envolver na Rede Kids, procure se envolver em algum trabalho da igreja. Não se isole. Se você não está conectado com alguém, você não está experimentando a plenitude de Cristo. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Porque o corpo é a expressão de uma pessoa, mas essa pessoa precisa, os membros precisam estar conectados. Por isso que nós nos encontramos quase todos os dias. É na célula, é no curso, é num discipulado, é num churrasco na casa do irmão, é numa oração, porque eu não quero estar desconectado desse corpo. Diga glória a Deus. Por que nós temos os líderes de célula? Por que nós temos a formatura dos irmãos que vão fazer o seminário, que fizeram o seminário? É para nos auxiliar na conexão desses membros. Amém? Agora, por que eu preciso me conectar? Segunda verdade, só vou falar duas. A terceira deixa para um outro momento. Mas eu quero pegar a segunda verdade aqui. Só duas, só a gente encerra. Por que eu preciso me conectar ao corpo de Cristo? Porque a vida, diga, a vida flui no corpo. Diga, a vida flui no corpo. Presta atenção. No meu corpo aqui tem sangue circulando, sim ou não? O sangue que passa aqui na cabeça também está passando no pé, sim ou não? Esse sangue está circulando por todos os membros do meu corpo. E o sangue representa o que, meus irmãos? Sangue representa vida. Diga, sangue representa vida.
A mesma coisa acontece no corpo de Cristo, que é um corpo espiritual. A vida do corpo, ela flui e circula entre os irmãos, entre os membros desse corpo. Por isso que nós não podemos nos isolar. Por isso nós temos que estar conectados uns aos outros, porque quando nos conectamos, nós recebemos essa vida comum uns com os outros. Por isso não podemos nos isolar. Quem está compreendendo, meus irmãos? Se você se isolar do corpo, se você não tiver contato com as pessoas, se você não tiver conexão, a vida não vai fluir. E sabe o que acontece quando a gente corta um membro do corpo? Imagina que eu corte esse membro aqui do meu corpo, minha mão. O que vai acontecer em pouco tempo? Ele vai passar por alguns estágios. Primeira coisa, aquele pedaço de membro, de mão, vai ficar frio, sim ou não? Vai ficar gelado. Por que vai ficar gelado? Porque é o primeiro sinal de que não tem vida. A vida, o sangue para de circular. Uma pessoa quando morre, ela fica gelada, porque o sangue não está circulando. Quem está entendendo? Por que uma pessoa está fria espiritualmente? Porque ela não está conectada a outras pessoas. Ela é aquela brasa fora da fogueira. Ela está fria, está gelada. Isso acontece ou não acontece, irmãos? E uma pessoa fria não consegue orar, não consegue ler a palavra de Deus, não tem ânimo para fazer nada. Vive num desânimo só. Enquanto está todo mundo animado, essa pessoa está totalmente desanimada, porque ela está desconectada. E o resultado é a frieza. Então não aceite ficar desconectado. Esteja conectado com alguém. Segunda característica dessa mão desconectada, que fica desligada, ela fica dura, ela enrijece. Ela enrijece. Ela fica travada. Por quê? Não tem mais vida circulando ali. Ela fica inflexível. Ela fica rígida. Por que tem pessoas inflexíveis, rígidas, que não aceitam opiniões, conselhos, ideias? Não aceitam ouvir a palavra da boca de alguém, de um pai, de uma mãe, de um irmão? Porque está desconectado da vida da igreja. Tenta aconselhar alguém que está afastado agora no mundo. Tenta falar da Bíblia para essa pessoa. Você consegue? Está com o coração fechado. Está com o coração endurecido. Porque desconectou. Agora toda semana você conectado a uma célula, conectado aos irmãos, ouvindo a palavra de Deus, aquela palavra vai entrando, vai quebrantando o seu coração, vai falando com você. Irmãos, em nome de Jesus, procure uma célula para você participar. Não fica sozinho durante a semana, não. Por que a nossa igreja não tem culto durante a semana? Por que o principal culto é domingo? Porque durante a semana nós damos oportunidade para os irmãos se conectarem. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? Então, muitas pessoas estão frias, tão rígidas, tão duras, inflexíveis, porque estão desconectadas e porque só estão frequentando domingo à noite. É pouco. Você tem que experimentar o quê? A plenitude de Cristo. Diga eu quero, diga eu quero, e eu preciso experimentar a plenitude de Cristo. Temos que estar conectados. E o terceiro estágio dessa mão que foi cortada é a decomposição. Porque essa mão cortada, jogada de lado, ela fica fria, fica dura, fica inflexível e ela vai começar a se decompor. Quantas pessoas estão perdendo a sua identidade? Estão se decompondo moralmente, com pensamentos errados, com influências erradas, porque estão desconectados da vida da igreja. Você conhece alguém assim? Pode estar perto de você, na sua casa, ou no seu local de trabalho, porque está desconectado da vida da igreja.
Tem muitas coisas que Deus vai ministrar com a gente sozinho, mas a maioria Deus vai ministrar quando estamos conectados no corpo. Por isso que Salmo 133 diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, porque ali o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. Agora, sabe o que acontece quando nós estamos conectados ao corpo e nós experimentamos a plenitude de Cristo? Acontece o que acontece no corpo humano. Sabe o que acontece quando o sangue circula no nosso corpo? O sangue tem uma função muito importante no organismo. E a primeira função do sangue é nos proteger contra as doenças. Diga: o sangue protege contra as doenças. No sangue existem os glóbulos vermelhos e os glóbulos brancos. Os glóbulos brancos são os leucócitos, que são os anticorpos que destroem os vírus, as bactérias que entram no nosso organismo. Quem está compreendendo, irmãos? Da mesma forma, é quando nós estamos conectados ao corpo. A vida de Deus, a vida da igreja, destrói o vírus do pensamento errado, do pecado. Quantos estão compreendendo? Das doenças, muitas vezes, da alma, do coração. Quando você abraça um irmão, abraça uma irmã, na célula, no culto, onde você estiver, você é curado, porque a vida que está nele passa para você também. Então isso é muito importante. Uma oração expulsa as doenças, expulsa as coisas ruins da nossa vida. Mas para isso nós temos que estar conectados. Sabe o que o sangue também faz? Ele mantém a temperatura. Diga: mantém a temperatura. Então quando você está conectado à vida da igreja, a sua temperatura se mantém elevada. Você está fervoroso no espírito. Você está uma brasa viva. Nada apaga essa chama no seu coração, porque alguém está ali, olha, te incentivando, te fortalecendo. Amém? Sabe o que o sangue faz? O sangue também alimenta as células, porque a comida que você come vai para o seu organismo e o sangue distribui esses alimentos para todas as células do corpo. Por isso, quando nós estamos conectados na plenitude de Cristo, nós somos alimentados, supridos pela palavra de Deus. Somos nutridos espiritualmente. Amém, meus irmãos? Você é fortalecido num ambiente forte, onde tem uma palavra sendo ministrada, um ambiente de louvor, de adoração, de aconselhamento, de comunhão, de vida. E é isso que o Senhor quer para nós esses dias. Então, essa palavra é muito simples, mas é uma palavra que eu termino aqui dizendo: Deus tem uma promessa de plenitude para você esse ano. Você vai experimentar plenamente. Quem quer experimentar plenamente? Plenitude. Como cristão, como um líder, como um servo de Deus. Experiência com a casa de Deus, com a igreja de Cristo, na célula, no culto. Você vai ver essa unção fluir na sua vida de uma maneira mais intensa. Mas essa plenitude só pode ser experimentada estando conectado com os irmãos. E você vai procurar uma célula esse ano, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Não é só o clube do Flamengo, do Léo, que eles têm aquela coisa lá de ficar conectado, não. É o clube do sócio torcedor. Vou te chamar de sócio torcedor agora, porque lá fora é assim, é o clube dos sócios. Então você tem que aprender a valorizar a sua igreja, o corpo de Cristo. Procura uma célula, não fique desconectado. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. O ano está só começando. Você vai experimentar muitas coisas maravilhosas de Deus esse ano, mas você tem que estar conectado na casa dele. Não tem desculpa para não frequentar uma célula. Não tem desculpa, irmãos. É um dia na semana. Você pode ir na casa de alguém, você pode ser até na sua casa, não tem problema, mas você tem que participar, porque é assim que o corpo de Cristo funciona. E sabe por que nós podemos hoje colocar isso em prática? Porque nós temos um novo coração. Diga: eu tenho um novo coração. Deus tirou o nosso coração de pedra e nos deu um coração sensível. Um coração sensível para ouvir a voz do Espírito Santo.
um coração sensível para falar, Senhor, é isso mesmo. Eu tenho uma família, eu faço parte de um corpo, eu quero experimentar a plenitude, eu quero buscar maturidade, eu quero buscar crescimento, eu quero fazer os cursos, eu quero aprender, eu não quero perder tempo, Senhor. Eu quero estar conectado com os meus irmãos, eu quero ser abençoado pela vida que flui dessa comunhão, eu quero experimentar a plenitude de Cristo. Olha, eu vou falar para você, tem coisas que Deus vai revelar para você no seu quarto. Tem coisas que Deus vai falar com você lá no seu dirigindo. Mas acredite uma coisa que eu vou te falar. A maioria das coisas que Deus quer revelar a você é quando você estiver conectado ao corpo. Porque se Deus falasse com você sozinho no seu quarto, somente, você não iria valorizar a vida da igreja, ao corpo de Cristo. Para experimentar a plenitude, tem que estar conectado ao corpo de Cristo. Se você tem vivido uma vida abençoada por fazer parte dessa igreja, por participar dos cultos, por ouvir a palavra, por ir para casa abençoado, você vai experimentar muito mais a partir do momento que você se conectar aos seus irmãos.